A proposta do economista de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, deu o que falar nessa quarta-feira. A coluna de Mônica Bergamo na Folha informou hoje pela manhã que ele propôs a criação de um novo imposto semelhante à extinta CPMF. A declaração do economista teria sido dada a um grupo pequeno de investidores na terça-feira. Agora à tarde, Paulo Guedes conversou com o BR-18 do Estadão e explicou melhor as suas propostas. O economista disse que o compromisso do programa de governo do candidato é com a simplificação, a redução e a eliminação de impostos. Ele, no entanto, não negou que vai criar um tributo nos moldes da CPMF. A ideia, segundo ele, é criar um imposto único que incidiria sobre movimentações financeiras. Paulo Guedes deixou claro ainda que a palavra final para sua adoção será do próprio Bolsonaro. Pelo Twitter, o candidato negou a criação de um novo imposto. Aqui as aspas do Bolsonaro. Nossa equipe econômica trabalha para a redução de carga tributária, desburocratização e desregulamentações. Chega de impostos é o nosso lema. Somos e faremos diferente. Esse é o Brasil que queremos. E aí, hein, Vera, essa polêmica, podemos chamar de polêmica, pode atrapalhar a campanha do Bolsonaro? Agora estamos a 18 dias das eleições. Tenho dúvida se atrapalha a campanha do Bolsonaro, porque eu acho que é um tema árido para o seu eleitor padrão. Mas eu acho que ela aponta algumas coisas sobre as quais a gente precisa refletir. Uma delas é o papel do posto Ipiranga, do Paulo Guedes. Ele foi alçado a essa condição pelo próprio Bolsonaro. Não foi a mídia, não foram seus apoiadores. Foi o Bolsonaro que disse que ele não entende de economia e que para isso ele se assessorará do Paulo Guedes. Quando questionado sobre a possibilidade deles divergirem, disse que nesse caso vai ouvir o que o assessor disser e vai arbitrar. Então começa antes mesmo da eleição, um primeiro caso aí em que pode ser necessária essa arbitragem. E eu digo pode pelo seguinte: ele, Paulo Guedes, falou ontem para um grupo de investidores, e isso foi parar na coluna da Mônica Bergamo, sobre esse pacote para a reforma tributária, que seria a simplificação de tributos, a sua consolidação em um único tributo e a volta da incidência deste tributo, que seria único, sobre movimentação financeira. No que saiu na Folha, ele disse que ficou meio truncado e explicou ao José Fux, que trabalha comigo no BR-18, numa entrevista que está neste momento na manchete do Estadão. Então, as pessoas, antes de ficarem gritando fake news, deveriam ir lá e ler o que disse o Paulo Guedes. Então, o que ele diz? Que ele está resgatando uma proposta parecida com aquela do Marco Sintra, do Imposto Único, e que nesta mudança tributária voltaria a incidir tributos sobre movimentação financeira. A CPMF foi extinta em 2007, é uma bandeira importante a uma parcela do eleitorado bolsonarista. O fim da CPMF é uma conquista desse público e seria mal aceita no eleitorado do próprio Bolsonaro. Daí porque ele se apressou em dizer que não e reforçar a meta, essa assim simples de entender, de chega de impostos, porque é neste modo que ele fala com o seu eleitorado, na base da comunicação direta, da linguagem simples, do papo reto. Então, o que aconteceu nos bastidores? Houve uma reunião do Estado-Maior do bolsonarismo aqui em São Paulo, tem fotos nos jornais, caso os nossos ouvintes fiquem, mas teve com o próprio Paulo Guedes. E a ideia é que ele fale menos, que deixe a parte política falar nesse momento agudo da campanha. O mesmo valeria para o general Hamilton Mourão, que também tem falado muito. Então, é uma hora de que os aliados recolham o flap, tentem evitar polêmica, tentem evitar ruído, porque tudo vai ser explorado pelas campanhas adversárias do Bolsonaro. Desgastar o Bolsonaro agora é uma das únicas alternativas dos adversários para ir a um segundo turno. Andreasa, passo a bola para você. Aliás, o fim da CPMF foi tratado durante muitos anos como a maior derrota do governo Lula no Congresso em 2007. Mas vira e mexe, o assunto volta à tona, né? O que está claro aí na proposta do Paulo Guedes, eu não acho inconsistente com a relação que ele tem com o Jair Bolsonaro, não. A Vera falou sobre isso. Tá dito aí, não agora, não apenas em resposta a essa suposta crise, que o Paulo Guedes seria um formulador de políticas econômicas com um grupo de economistas e que as apresentaria para serem ou não chanceladas pelo Jair Bolsonaro.
No caso dessa chamada volta da CPMF, controversa se é CPMF ou não, o fato é o seguinte: aquilo de que o Paulo Guedes fala e continua falando e não retirou essa possibilidade na entrevista ao Fux, mencionada pela Vera, é que estuda sim um imposto sobre movimentação financeira. Um imposto único que recaia sobre a movimentação financeira. Isso está dito. E não é inconsistente com aquilo que o Bolsonaro diz, inclusive para se defender dessa controvérsia. Redução da carga tributária, menos impostos. As duas coisas são coexistentes. O que o Paulo Guedes propõe é redução do volume de impostos, a criação de um imposto único que incida sobre movimentação financeira. Portanto, se trata de uma redução. O ponto aí é o seguinte: fala-se de movimentação financeira, de imposto sobre movimentação financeira. Então, isso é um dado importante, não negado pelo Paulo Guedes. Mas não vejo muita controvérsia aí nesse caso, não. Acho normal. Eles estão agora num processo crescente de aproximação. É uma relação muito nova e sujeita a ruídos. E sobre impacto eleitoral na campanha do Bolsonaro, acho que não haverá. Marcelo Madureira, sigo com você então sobre CPMF na campanha do Bolsonaro. Olha, imposto é imposto. Eu vou falar uma coisa aqui, principalmente para os eleitores do Bolsonaro. Um dos grandes problemas do Brasil justamente é o déficit público. O que é o déficit público? O Brasil gasta mais do que arrecada. É como se fosse um chefe de família ou uma chefe de família que gasta mais do que o salário, né? Todo mês fica devendo. Então, o que você pode fazer? Ou você ganha mais dinheiro, arrecada mais, cria mais impostos, ou você diminui os custos, né? Come menos carne, para de comprar iogurte, né? Cancela o título do clube, enfim, cada um toma as suas medidas. Então, a situação do Brasil é essa. Um dos nossos grandes problemas é esse. Se você, né, não quer aumentar o imposto, que é a saída mais fácil, mesmo porque a carga tributária do brasileiro já é escorchante, é um dos países em que mais se cobra imposto do mundo e em que o Estado menos devolve ao cidadão em serviços, em educação, em segurança, em saúde e todas as outras coisas que o Estado deveria fazer com dinheiro público, investir em infraestrutura e tudo mais, não faz porque não sobra dinheiro para isso. Então é muito simples. O que nós podemos fazer, né, para equilibrar as finanças? Eu vou dizer para vocês, é muito fácil. Diminuir o quadro de funcionalismo público. Mandar embora um montão de funcionário público que é cabide de emprego, que lá não faz nada, não produz nada, principalmente dos grandes escalões, né? Os desembargadores, os grandes procuradores, né? Os grandes magistrados. O judiciário é o rei disso. Em segundo lugar vem o legislativo, né? Onde inclusive um ascensorista, uma coisa que é do século XVII ou XVIII, se não me engano, quando não existe mais nenhum lugar do mundo, ganha 16 mil reais, né? Da Câmara dos Deputados, um segurança da Câmara dos Deputados, do Senado, ganha 20 mil reais, salário inicial. Então é só mandar essa camarilha toda embora para procurar um serviço, né, decente, né, de trabalho, porque uma coisa é emprego, outra é trabalho. Esse povo todo tem emprego, né, que vai lá e no final do mês o olerite está certinho, o dinheiro está na conta e por isso mesmo não sobra dinheiro para você poder ter educação decente, saúde decente para o povo todo, né? Porque você paga também, outra coisa, vamos cortar as pensões, as aposentadorias, os benefícios, as mordomias, né, dos aposentados, dos pensionistas. Isso ninguém quer. Isso ninguém topa, né? No Brasil eu tenho que fazer as reformas, menos mexer na minha gaveta, porque eu tenho direitos adquiridos. Olha, então, vão passear, vão dar uma volta, vão na Bolívia,
É importante isso que o Madureira falou sobre a necessidade de ou você aumentar a arrecadação ou cortar gasto, porque não tem outra mágica para além dessas duas possibilidades. Quando ele fala em mudança tributária, ele está tentando, falando em simplificação, mas é claro que o objetivo do governo é arrecadar mais e melhor, arrecadar de uma maneira mais eficiente. Então ele fala, além dessa história do tributo único, que incidiria aí sobre consumo e também sobre a movimentação financeira, em diminuir as alíquotas do imposto de renda. Aí elevaria para 20% a da pessoa jurídica, para evitar a tal da pejotização, e reduziria algumas da pessoa física também para esse patamar de 20%, as mais altas da física. Que hoje são 27,5% e 22%. Então tem muita coisa aí nesse plano dele, e aí eu acho que a gente entra na coisa macro. E isso vai ser submetido ao crivo do Bolsonaro, o crivo político do seu Estado maior, para que não se avance em propostas que podem aí sim começar a ter um potencial de estrago, porque vão ser exploradas pelos adversários. Porém, essas propostas são justamente aquelas que vão mostrar como o Jair Bolsonaro vai governar num quadro que ele vai pegar de extrema crise fiscal. Então é importante sim pôr os olhos sobre isso e ficar atento a qual é a proposta do Paulo Guedes e como ela vai ser mediada do ponto de vista político pelo Bolsonaro.